Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que esqueceu a máscara e qual é a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então hoje nós estamos vivendo sobre esse período de isolamento social, de quarentena, em razão do vírus SARS-CoV-2, da pandemia que se espalhou no mundo todo. E um dos itens obrigatórios instituído por lei, por municípios, estados e até pelo governo federal é com relação ao uso de máscara, que o seu não uso pode acarretar até em multa, e essa multa a pessoa vai arcar com um valor financeiro em sua vida. Então por isso que muitas pessoas elas têm medo às vezes de sair de casa e esquecer a máscara. E em razão também que a máscara virou um sinônimo de proteção com relação a não se contaminar com o vírus. Ainda existem algumas informações que precisam ser melhor analisadas, e os cientistas, as pessoas que estudam infecções através de vírus, bactérias, elas estão se empenhando com relação a como que o vírus pode realmente infectar as pessoas, contato, ar. Então muitas coisas estão sendo analisadas ainda, mas por via das dúvidas, os governos mundiais decidiram adotar a máscara como uso obrigatório. E esse item não fazia parte do nosso dia a dia, a não ser em alguns países como, por exemplo, o Japão, que lá muitas pessoas há muito tempo já eles usam máscaras nas ruas, no trabalho, em razão de poeira e bactérias e vírus também. Mas na maioria dos países e no nosso, no Brasil, o uso da máscara não era obrigatório e a população não tinha o costume de usar. E agora é obrigatório e muitas pessoas estão sonhando com ela, principalmente que esquecem a máscara em casa. É um sonho recorrente e que eu já ouvi o relato de muitas pessoas durante esses dias de pandemia. Sonhei que esqueci a máscara em casa. O que significa? Sobre isso que nós vamos falar. O subconsciente faz essa associação de estarmos vivenciando uma situação e despreparado emocionalmente para ela. Então ele usa a máscara para ligar a essa situação que é a pandemia, o isolamento social e o sentimento de estarmos despreparados com relação a isso, por ser algo novo que não tínhamos experimentado ainda em nossas vidas. Ninguém tinha experimentado em nossa geração, pelo menos. A última vez que se soube de uma pandemia de tal proporção foi com relação à gripe espanhola em meados do ano de 1918, 1919 e 1920, tá? Então, quando nós sonhamos que esquecemos as nossas máscaras em casa ou no carro ou em outro lugar, é relacionado ao despreparo emocional, em razão de uma situação que estamos vivendo no momento. Então, nós temos aqui o despreparo emocional, e não estar sabendo lidar com uma situação no momento. E essa situação especificamente é a pandemia e o isolamento social e as consequências que isso tem trazido na vida das pessoas. Com relação ao despreparo emocional, quando nós saímos um pouco de si, da nossa essência, em razão de nos depararmos com algo novo e que não sabemos lidar, não conseguimos encaixar nossas emoções e sentimentos nesse algo que apareceu em nossas vidas, o qual não tínhamos noção. Não sabíamos o que era e agora nós estamos aprendendo a se colocar com relação a alguns posicionamentos que descobriram relacionado a essa situação. Então nós estamos vivenciando 3 fases sobre voltarmos um pouco ao nosso equilíbrio emocional com relação a toda essa situação. A primeira fase que vivemos com relação a essa pandemia foi relacionado à nossa zona de medo. E o que foi essa zona de medo? O que foi essa primeira fase? Foi a notícia recebida. Existe uma pandemia, está infectando muitas pessoas ao redor do mundo e pode causar a morte. Então essa primeira fase
dessa situação que nos trouxe esse despreparo emocional, tá? É relacionado a essa notícia, a essa zona de medo. Então, uma das primeiras atitudes que as pessoas tiveram, e não só no Brasil, foi no mundo inteiro isso, foi de estocar comida e remédios. Então, até muitos memes foram feitos com relação a estocar em papel higiênico. Muitas pessoas começaram a correr nos mercados de forma desenfreada, isso mais ou menos em meados de maio, e fizeram isso em razão de não saber lidar com a situação. Realmente fazia parte de um despreparo emocional, até que os especialistas, as autoridades começaram a alertar a população: não é necessário fazer isso. Se vocês o fizerem, as pessoas que realmente não têm condições, elas vão ficar sem. Então, quem tinha mais dinheiro guardado em casa, correu no mercado e estocou. E o medo era que faltasse alimento, itens de higiene básico para pessoas que não tinham condições de estocarem. Então começaram a ter essas atitudes de estocar comida, estocar remédio. E isso fazia parte desse despreparo emocional que estavam vivendo em razão dessa primeira fase da zona de medo. Uma outra característica também relacionada a essa primeira fase da pandemia foi a respeito do divulgar o medo, o pânico e também a raiva. Então, muitas pessoas começaram a noticiar, a compartilhar notícias falsas relacionadas a essa pandemia, ao vírus. Muitas pessoas entraram em pânico, muitas pessoas ficaram bravas, por exemplo, porque algumas estavam estocando comidas e remédio e outras não podiam. Então também foram sentimentos, tá? Foram comportamentos, hábitos que foram engatilhados por uma situação desconhecida, também fazendo parte do despreparo emocional para lidar com ela. Muitas pessoas começaram a reclamar, porque houveram, por exemplo, algumas imposições com relação a fechar o comércio, a não poder trabalhar em algumas atividades e alguns setores. Então houve muita reclamação nesse sentido. Algumas autoridades bateram também a cabeça com relação a saber se estavam fazendo certo ou não. A população também não sabia se eram as medidas certas ou não. Algumas, elas precisavam trabalhar, mas também tinham medo com relação a se contaminar por o vírus, tá? Até que algumas pessoas próximas a ela começaram a falecer. Então viram que era sério mesmo, tá? Encaminhamentos de notícias alarmantes. Essas notícias alarmantes, ela entra aqui na divulgação do medo, mas é que dentro dessa primeira fase começou muitas notícias realmente falsas a circularem. Todo dia, toda semana, algo falso, algo que não era verdadeiro começou a circular. Então as pessoas não sabiam em quem se agarrar, se isso era verdade, não era, se era para fazer ou não era, tá? Fez parte dessa zona de medo, tá? E uma das últimas, se enfurecer facilmente. Algumas pessoas começaram a perder o controle, a surtar, como disseram, e até hoje, no qual estamos vivendo a terceira fase, essa aqui foi a primeira, a zona de medo, quando nós recebemos a notícia, tá? Então, o se enfurecer facilmente foi já no finalzinho da primeira fase, em que havia realmente muitas notícias falsas e colocando medo, e a população começou a se preocupar com relação a trabalho, emprego, contaminação, e algumas começaram a surtar. Essa foi a primeira fase da pandemia, de algo que, uma situação ao qual não estávamos preparados e gerou sintomas de despreparo emocional em nossas vidas. Agora nós vamos falar sobre a segunda fase, tá? A segunda fase da pandemia, ela se caracterizou pelo aprender. Então, a notícia sobre um vírus que estava contaminando e matando foi a primeira fase, tá? A zona de medo. A segunda fase foi sobre aprender sobre essa nova situação.
Nós estávamos diante de uma situação não vivida e teríamos que aprender novos hábitos, novas regras, novas leis, novos comportamentos. Também fazendo parte do nosso despreparo emocional com relação a uma situação, tá? Estamos falando aqui de sonhar que esqueceu a máscara. Então, dentro da segunda fase, que era sobre aprender, nós vimos que era uma situação que não podíamos controlar. Era um vírus. Não se dá para se controlar o vírus, mas dá para controlar o comportamento das pessoas para que essa contaminação não se proliferasse. Então, algumas leis, algumas normas, agora com um pouco mais de cuidado e de conhecimento, começaram a ser tomadas e as autoridades começaram a ver que estava dando resultado. Eram aqueles picos, aqueles gráficos que mostravam nas notícias com relação ao controle da contaminação, número de leitos dos hospitais. Então era aqui uma fase em que todos estavam aprendendo, tanto as autoridades quanto a população, tá? Por quê? Porque era um fato novo para todo mundo. Aqui também teve sobre o aprender a não consumir o que nos faz mal. Então muitas pessoas, em razão de notícias a toda hora na TV, mídias sociais, de mortes, contaminação, pessoas quebrando em seus comércios, falência, suicídio, começaram a ficar com ansiedade, nervosismo, estresse, preocupação e começaram a desligar suas televisões e não consultarem mais as redes sociais. Então aqui também ela se caracterizou pela fase de aprender a não consumir notícias pessimistas, alarmistas, mentiras que estavam sendo divulgadas, tá? Aqui a população começou a identificar melhor suas emoções com relação ao que estava acontecendo. Para quê? Para não surtar. Então havia preocupação, havia problemas a ser resolvidos, contas a pagar, parentes que estavam contaminados em observação. Então as pessoas começaram a ter que controlar suas emoções. Então, se não houvesse esse controle das emoções, muitas pessoas poderiam surtar com relação a isso. Na segunda fase, que foi a fase do aprender, muitas coisas tiveram que ser realmente aprendidas com relação a esse algo novo que chegou, tá? Então, as pessoas tiveram que começar a pensar mais antes de reagir. Nós vimos muitas pessoas querendo brigar e querendo falar mais alto com as outras, achando que sabia mais, que a outra não sabia nada. Isso foi em repartições públicas, em escolas, todos vimos algo assim parecido, notícias de jornais. Então as pessoas tiveram que começar a pensar mais antes de agir também. Por quê? Porque todo mundo estava no mesmo barco, vivendo o mesmo problema. Claro que nós vemos alguns textos também, não é o mesmo barco para todo mundo, principalmente com relação aos recursos financeiros. Estou falando com relação ao mesmo barco, essa mesma pandemia atingir todo mundo com relação a algo novo na vida delas, tá? Nesse sentido. Então, nós tivemos que aprender a analisar o impacto das nossas ações, a controlar as emoções, fazendo parte também de controlar as emoções, tá? E entender que todas as pessoas estavam com problemas, passando por problemas diante dessa situação. Então essa foi a segunda fase da pandemia em nossas vidas e agora nós vamos falar sobre a terceira fase que estamos vivenciando. E é nessa terceira fase que ainda nós estamos aprendendo muitas coisas e esses sonhos com relação a esquecer a máscara estão ocorrendo. Então a terceira fase nós podemos chamar de crescimento. Por que crescimento? Porque nós estamos ainda aprendendo. A primeira fase foi a zona de medo, o impacto da notícia da pandemia. A segunda fase foi sobre o aprender e a terceira fase sobre o crescimento. No sentido ainda que não somos adultos com relação a essa pandemia. Nós estamos aprendendo muitas coisas com relação a ela. Uma dessas coisas é o uso da máscara, acessório obrigatório, que tem feito muitas pessoas sonhar
com relação a isso, de esquecer a máscara em algum lugar, entrar no comércio sem a máscara, entrar numa escola, numa faculdade sem a máscara, no estabelecimento sem a máscara. Quando sonhamos assim, mais uma vez, eu disse lá no começo, mas é relacionado a estarmos despreparados, o sentimento de estar despreparado emocionalmente a enfrentar uma situação. Essa situação é essa pandemia, esse isolamento social. E aqui nós estamos falando dessas 3 fases que vivemos e essa terceira que estamos vivendo com relação a isso, tá? E dentro dessa terceira fase, escrevi fase, tá? Pensar nos outros. Então aqui nós estamos aprendendo a pensar mais nas outras pessoas, com relação que algumas têm os seus problemas mais difíceis que as outras, algumas pessoas têm menos recursos, tá? Então é nessa terceira fase, aqui, por exemplo, está sendo muito discutido o auxílio emergencial do governo em vários países, não só no Brasil, com relação à população, a microempreendedores que precisam. Então nessa terceira fase está sendo evidenciada por as pessoas estarem pensando mais nas outras, tá? Essa terceira fase também é a respeito da disposição de talentos. O que é isso, disposição de talentos? Então, pessoas que sabem fazer algo diferente e têm boa vontade, estão colocando seus talentos à disposição das outras. Nós estamos vendo muitos chefes de cozinhas fazendo marmitex em cidades grandes, em cidades maiores, com relação à população de rua, que não tem moradia. Nós estamos vendo muitos professores ensinarem online aos seus alunos. Alguns que têm uma capacidade, que já tinham, por exemplo, canal no YouTube, estão compartilhando seus vídeos com escolas que precisam de algumas aulas nesse sentido. Então, aqui nós estamos vendo muitos músicos fazendo live, no sentido de incentivar a população a ficar mais em casa, se divertirem mais com os familiares em casa. Então, aqui também está evidenciada essa terceira fase por disponibilizar o talento. Quem tem algo diferente repartir com quem não tem, tá? Aqui nós também estamos aprendendo a focar mais no presente, mas pensando também no futuro, nas gerações futuras com relação a essa pandemia. Então nós estamos focando no presente, esquecendo um pouquinho o passado com relação a alguns erros que foram cometidos nessa pandemia, tanto pela população como pelos governantes, e focando mais no presente, aprender com os erros, tá? Focar no que está dando certo. Então os exemplos de alguns países com relação à pandemia, tá? Tratamento, remédio, alguns exemplos estão sendo seguidos pelos outros países. Faz parte também do crescimento, tá? A população está se adaptando. Uma dessas adaptações é isso que nós estamos falando, o uso da máscara. As pessoas estão se adaptando a usar. Já acordarem, se for sair, colocar a máscara. Se a máscara é das descartáveis, ver quando está acabando, correr na farmácia, comprar. Se é de tecido, lembrar de lavar. Higiene dos calçados, das roupas, dos alimentos quando chega no mercado, álcool gel. Então é uma fase em que a população está se adaptando. Novos hábitos, tá? Novas atitudes, novos comportamentos. E é a fase de maior aprendizado, essa terceira, que é a que estamos vivendo, tá? Com relação a uma quarta fase, nós não sabemos se vamos entrar ainda, não sabemos até quando vai essa pandemia. É uma situação ainda obscura, tanto para a ciência como para o governo, para a própria população, mas por enquanto nós estamos nessa fase de crescimento. Uma quarta fase poderia ser, me veio agora, sobre isso, gerar aprendizados e ser guardado para futuras gerações caso ocorra. Pela previsão é que essas pandemias elas vão ser mais constantes agora na vida da população, então tais aprendizados vão ser muito úteis nos próximos tempos. Pode ser uma quarta fase, chamamos de maturidade, quem sabe, onde nós vamos estar mais cientes dos problemas e como resolvê-los da forma rápida. Mas enquanto isso, estamos vivendo nessa fase do crescimento. E sonhar que esqueceu a máscara em algum lugar é relacionado a estarmos despreparados emocionalmente para vivermos uma situação, ainda porque estamos na fase do crescimento, tá? Então não sabemos lidar ao certo com relação a isso.
Algumas pessoas não sabem, por exemplo, os efeitos que isso vai ter na economia, no seu comércio, no seu trabalho, no seu negócio. Está aprendendo a lidar com isso, resolvendo preocupações, problemas correlacionados às consequências que tudo isso está trazendo. Por isso que essas pessoas, muitas pessoas que estão sonhando, que esqueceram a máscara, de colocar a máscara, se vê em lugar público sem a máscara e outras pessoas usando a máscara, é esse sentimento de despreparo emocional. Muitas pessoas estão passando por isso no momento, muitas pessoas mesmo, tá? Então, como eu expliquei aqui, faz parte dessas 3 fases que estamos vivendo. Isso é normal em relação a algo novo que nos deparamos. Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse assunto, sonhar que esqueceu a máscara em algum lugar, sonhar com a pandemia em si, vocês podem deixar nos comentários ali, eu vou estar respondendo a vocês. Se vocês quiserem compartilhar um sonho que tiveram durante essa fase de pandemia, que vocês acreditam que envolve esse tema e quiserem interpretação, deixa ali, eu estarei lendo e respondendo vocês, ok? No mais, tenham bons sonhos, controlem as emoções. Deus abençoe muito a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!